apostólico também. Quando João escreveu o que está lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele disse: filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando João falou sobre esse amor, o amor ao mundo, ele estava dizendo que é impossível um homem servir e amar a Deus, amando e servindo a este presente século. João estava dizendo: é necessário desapegar, é necessário ter o coração posto na eternidade. E irmãos, a maior esperança dessa igreja não é ganhar na Mega Sena acumulada. A maior esperança dessa igreja não é construir tesouros aqui na terra. A maior esperança dessa igreja é adquirir uma mansão lá nos céus. Se isso é verdade, abra sua boca, levante as suas mãos e glorifique a Deus. Agora olhe bem aqui para mim, por favor. Essas palavras não foram apenas as palavras de Paulo, tampouco apenas as palavras de Jesus. Também foram palavras do evangelista Tiago. Quando Tiago escreveu o capítulo 5 da carta que leva o seu nome, no versículo 8, ele disse: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Preste atenção, a palavra próxima que Tiago usa na sua carta no capítulo 5 e versículo 8, é a mesma palavra empregada pelo homem que escreveu o Apocalipse, capítulo 22 e versículo 7, quando ele disse: venho sem demora. É também a mesma palavra empregada pelo autor do livro do Apocalipse, no capítulo 22 e versículo 10, quando diz: pois o tempo está próximo. É também a mesma palavra empregada pelo autor do livro do Apocalipse, no capítulo 22 e versículo de número 20, quando diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Alguém diz amém e diz consecutivamente: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem diz amém nesse texto é a igreja comprada pelo sangue de Jesus. É a igreja que foi resgatada das trevas e foi transportada para o reino da luz. A igreja diz amém porque ela acredita e ela espera o retorno do seu amado. Eu gostaria de te convidar nessa noite para avivar a chama da motivação do seu coração, na esperança de que Jesus vai voltar. Ele não vai demorar. Eu gostaria gentilmente que você se voltasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse para ele: meu irmão, alegre o seu coração, porque Jesus já está voltando. Se você puder, carinhosamente chacoalhe ele, balance ele e diga para ele: se alegre. As dores ficarão aqui, as crises ficarão aqui, as angústias ficarão aqui, as tristezas ficarão aqui, os carros ficarão aqui para os testemunhas de Jeová, mas a igreja vai subir para as mansões celestiais para glorificar a Deus, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora olhe bem aqui na minha face, por favor. Antes que Jesus Cristo volte, conforme nós acabamos de provar, ele vai voltar, amém? Antes que Jesus Cristo volte, alguns sinais nos darão segurança e garantia que ele já está perto. Antes que Jesus Cristo volte, alguns sinais nos darão a confirmação de que os passos deles já podem ser ouvidos e que ele já está às portas. O primeiro grande sinal bíblico de que Jesus estará próximo está inserido no livro do profeta estadista Daniel, no capítulo de número 12, no versículo de número 4, quando Deus disse: Daniel, cele
esconda as palavras da profecia deste livro até o tempo do fim, porquanto os homens correrão de um lado para o outro, e o conhecimento e a ciência se multiplicará. Avanço tecnológico, avanço do nível de conhecimento humano, é o primeiro sinal bíblico e profético de que o Senhor estará por vir. E se você me dissesse, pastor William, me dê algumas provas bíblicas de que a tecnologia está avançando, eu te convidaria a raciocinar comigo da seguinte forma: quando Deus deu a Noé a ordem para construir a arca de salvação do mundo antigo, Noé demorou 100 anos para desenvolver o projeto. Se fosse hoje, as grandes construtoras de navios, meu pastor, não demoraria mais do que 3 anos e 8 meses para construir um navio exatamente do tamanho que Noé construiu para salvar o mundo antigo. Mas você poderia me dizer, isso não me convence. Então eu te levaria ao Novo Testamento para te mostrar que quando Jesus ainda esteve em terra, houve uma necessidade extrema de uma mulher tocar a orla dos seus vestidos, porque ela sofria. Havia 12 anos com um fluxo de sangue. O que é um fluxo de sangue para a medicina dos nossos dias? E o detalhe da Bíblia no Novo Testamento é que aquela mulher já havia gastado todo o seu dinheiro com a medicina da época e não houve resultado algum. Mas a medicina dos nossos dias, meus irmãos, está tão avançada e tão evoluída que hoje já existem cirurgias via raio laser, que não precisa mais cortar a carne e deixar aquela cicatriz horrível. O laser vai lá e dissolve o caroço, acaba com o sintoma, acaba com a causa e com a consequência. A tecnologia está avançada, a tecnologia está tão avançada que os homens estão passando férias no espaço sideral. Os ônibus espaciais se multiplicam a cada dia. A NASA, a ONU e outras organizações empreendem muito dinheiro a fim de descobrir o que está lá no espaço sideral, coisa que a Bíblia já falava há muito tempo atrás, desde os anos do salmista, quando ele disse: se eu fizer a minha cama lá no mais profundo abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu fizer a minha cama nas estrelas, Deus também vai estar lá. A Bíblia é muito mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã pela manhã. A tecnologia está avançando, e está avançando a tal ponto que uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos foi a chamada clonagem. Quem nunca ouviu falar da clonagem? A ovelha Dolly ficou famosa. Quem não entende o que é uma clonagem, não entende a descoberta deste feito científico. Mas o que os homens fizeram foi simplesmente criar uma mesma ovelha. Não foi outra ovelha, foi a mesma ovelha, anos mais jovem. Isso foi algo que nos deixou estonteados, boquiabertos, perplexos e pasmos. E nós ficamos nos perguntando: será que esses homens conseguirão tornar outros homens reais a partir de um gene humano ou a partir de uma célula tronco? Era a nossa discussão esses dias. Isso eu não posso lhes afirmar ou lhes negar, mas uma coisa que a ciência não vai conseguir fazer é clonar homens cheios do Espírito Santo, porque isso só a palavra de Deus faz através do sangue de Jesus. Levante a sua mão e aplauda ao Senhor pelo poder da palavra de Deus. Tecnologia avançada, primeiro sinal bíblico e profético de que Jesus está voltando. Hoje já existe o Mondex, um chip que está sendo implantado à mão direita. Mão, dex, destra.
um chip que está sendo implantado à mão direita, que porta todas as informações dos cidadãos em todos os lugares do planeta, o CPF, o RG, o endereço, a placa do carro, o número do telefone. A tecnologia está avançando. Há anos atrás, o método mais avançado, pastor Aúda, de quando eu ainda estudava no primeiro grau, e olhe que eu só tenho 30 anos, era o datilográfico. Era um barulho tremendo, tac, 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 pim. Aí a gente tinha que passar a outra linha e a barulheira continuava. Hoje as redes informatizadas estão trazendo informações na velocidade dos megabytes. O mundo está ficando mais restrito, as informações estão ficando mais viáveis. A prova é que eu estou pregando agora ao vivo para vários lugares do planeta. O que eu estou lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, querida igreja santuário da família, é que Jesus está cumprindo as palavras que estão escritas no livro de Deus. A tecnologia está avançada. Primeiro sinal bíblico de que Jesus já está voltando, no próprio livro do profeta Daniel, capítulo 12, e versículo 4, Daniel diz: os homens correrão de um lado para o outro. Meu Deus, quem não está assistindo nos noticiários televisivos a crise humanitária, meu pastor, que está cometendo o Oriente Médio e alguns países da Europa, muros sendo construídos em várias nações para impossibilitar a entrada de pessoas que estão correndo de guerras, que estão correndo da fome, que estão correndo do desemprego. O mundo está em desespero, uma confusão é generalizada. E quando eu olho para esses noticiários e leio essas notícias, eu ouço a voz do Espírito de Deus falando ao meu ouvido: eu vou levar a minha igreja, e não vai demorar, para morar nas mansões celestiais. Se eu fosse você, eu abria a boca para glorificar a Deus, porque você é igreja, porque você faz parte desse povo, porque você está na presença de Deus. Deixa o meu retorno aqui, meu querido, por favor. O que eu estou lhe dizendo é que a tecnologia está avançada, a tecnologia está na velocidade da luz, os homens estão correndo de um lado para o outro, o mundo está em desespero. Este é um sinal claro, visível e expressivo de que Jesus está voltando. Mas por causa do horário, vamos para o segundo sinal. O segundo sinal bíblico que nos dá segurança de que Jesus está voltando está inserido no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, quando os discípulos estão meio que abestalhados, como dizem os nordestinos, boquiabertos, olhando para uma reforma que Herodes havia efetuado no templo de Salomão, aquele mesmo templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor. E eles estão babando e dizendo: mestre, olha a magnitude desta construção. Jesus, que não tinha os olhos fitos no presente, outros sim tinham os seus olhares voltados para a eternidade, lhes diz: vocês não estão vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada, e em particular lhes perguntaram: Senhor, nos diga quais sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo. Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. É perto de vocês aqui o tal do Henrique Cristo, mora em Curitiba. Ele diz que é a personificação do próprio Jesus. E ouvireis de guerra, diz a Bíblia, e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas o versículo bíblico que mais me chama a atenção é o versículo de número 12, quando Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade. Se você tiver uma caneta, sublinha a palavra iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade,
A palavra iniquidade é uma palavra irmã de pecado, que também é uma palavra irmã de transgressão. E transgredir significa ultrapassar os limites pré-estabelecidos por Deus na sua palavra. Olhe bem aqui na minha face, por favor. Nunca houve em toda a história da civilização humana um tempo onde os homens estão ultrapassando os limites que Deus estabeleceu na sua palavra, como nos nossos dias. Nunca houve um tempo de tanta transgressão e de tanta iniquidade como está havendo nos nossos dias. Questões que eram questões habituais, frases que eram frases que comportavam, que denotavam comportamento humano, como por exemplo, com licença, por favor, muito obrigado. Essas frases caíram no desuso, ficaram no passado. A nossa geração é comparada a um trem que está fora dos trilhos, caminhando a passos largos para o abismo. A nossa geração perdeu o senso do pudor, da moralidade, da respeitabilidade. Os velhos já não são mais reverenciados nas praças, como diz o profeta do Antigo Testamento. Os homens já não honram mais a palavra. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, ele disse: saibam, porém, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, injuriadores, detratores, inimigos do bem, aborrecedores, infiéis no trato. Afasta-te desses homens. Olha o tipo de predicativo que Paulo dá para os homens dos últimos dias. Homens que não honram pais e mães, homens que têm mais prazer nos seus deleites do que na vontade de Deus. Olhe bem para mim, eu estou aqui essa noite como profeta para te dizer que este mundo não pode cegar a tua visão espiritual. Este mundo não pode distorcer a vontade de Deus para a sua vida. É melhor esperar no Senhor do que viver neste século corrompido pelas coisas deste mundo. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, meu Deus, o amor de muitos esfriará. A palavra amor é uma palavra grega, ou melhor, os gregos encontraram 4 palavras para falar sobre amor, porque não cabia numa só. Amor no contexto grego diz respeito a relacionamento marital, marido, esposa, esposa, marido. Diz respeito ao relacionamento paternal, filho e pai, pai e filho. Diz respeito ao relacionamento afetivo, amigos. E também diz respeito a relacionamento erótico, o sexual. Quando Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ele estava falando de um esfriamento generalizado do amor. O que é que explica o fato de Suzanne von Richthofen matar os pais com o namorado e com o cunhado para ficar com a fortuna, se não for a falta de amor? O que é que explica o fato de os Nardones arremessarem a pequena Isabela do 6º andar do apartamento, se não for falta de amor? Dia desses, num repórter TV da Bahia, eu assisti o repórter dizendo que um camarada pastor de 19 anos deflagrou 72 facadas numa senhora de 79 anos. E eu fiquei perguntando: meu Deus, o mundo perdeu a noção do respeito, da afeição. Igreja militante, Jesus está voltando. É noite de ouvir a voz de Deus. Esfriamento do amor. Mas o terceiro sinal bíblico
de que Jesus está voltando está inserido no Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, capítulo 21 e versículo 25, quando Jesus diz assim: mostrarei sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra haverá angústia entre as nações, perplexidade, por causa da fúria do mar e da revolta das ondas. Homens desmaiarão de terror, expectos pelas coisas que sobrevirão ao mundo. Então verão o sinal do Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Nesse texto, a revolta da natureza é o terceiro sinal de que Jesus está às portas. Eu não sei se vocês já pararam para observar, mas parece que o tempo está bagunçado. O inverno já não chega mais no mesmo tempo e já não causa os mesmos fenômenos. O verão de igual forma. A primavera está fora de hora, parece que as folhas já não caem. A natureza é um indicador de que Jesus está voltando. Os cientistas estão dizendo que a camada que protege a nossa pele dos raios ultravioletas, a chamada camada de ozônio, está arrebentada. E o sol está chegando a nós 7 vezes mais quente do que o normal. Com isso, as geleiras estão se dissolvendo no Polo Norte e Sul. Os mares estão subindo de nível 60 centímetros.